Olá, 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 pessoinhas do outro lado, aqui é a professora Márcia. Estou aqui e você aí para falarmos um pouco sobre história. Então, antes de começarmos, pegue aí o seu livro, abra na página 329 do capítulo 5, módulo 2, porque nós iremos agora começar nossa aula sobre história. Vamos falar um pouquinho de história, ok? O tema de hoje é Concílio de Trento. Mas antes de falarmos sobre o Concílio de Trento, a gente tem que fazer uma revisãozinha de onde surgiu essa história de Concílio de Trento. Por que surgiu esse Concílio de Trento? Como eu tinha falado para vós, Messias, nós estávamos falando sobre a Revolução Religiosa. O que foi a Revolução Religiosa ou a Reforma Religiosa? Foi uma tentativa de alguns reformadores de reformar a Igreja Católica. Nenhum reformador, principalmente o Martim Lutero, os primeiros reformadores, principalmente o Martim Lutero, queria criar uma nova religião. Só que, devido a interesses, muitos interesses, principalmente os interesses econômicos e políticos, essa ideia de reforma religiosa acabou provocando o surgimento de novas religiões, né? E isso se espalhou pelo mundo todo, pela Europa toda, por todas as colônias controladas por esses países. A Igreja Católica, como era soberana naquele tempo, então ela não deixou isso ao Deus dará. Ela começou a se organizar para tentar barrar, e por este motivo, ela criou o Concílio de Trento. Bom, o Concílio de Trento é a reunião entre bispos e papas na cidade italiana de Trento, por volta de 1545, 1563, com o objetivo de traçar um plano de reação contra o avanço das ideias protestantes. As mudanças referiam-se às práticas da Igreja Católica, como também a declaração de guerra aos protestantes, além da vigília sobre os católicos, que a gente até tinha discutido nas aulas, que com esse surgimento de novas religiões, muitas pessoas começaram a abandonar a igreja. Então, qual era o objetivo principal? Prevenir a leitura desses livros que continham essas novas ideias religiosas, que para a Igreja Católica eram consideradas imorais, impuras, heresias, e de qualquer obra. O objetivo principal do Concílio de Trento era proibir qualquer obra que desse ênfase a essas novas religiões. Ou seja, elas queriam proteger os fiéis da corrupção, da influência dessas novas religiões. Quando se fala em corrupção, não é história de a Igreja Católica quer proteger os fiéis para que eles não comecem a roubar. Corrupção que ele está falando aí os fiéis trocarem a religião, que para os católicos naquele tempo era a única verdadeira, por outras religiões que para eles eram heresias. Bom, se uniu-se lá em Trento vários representantes do alto clero e começaram a se organizar contra o movimento protestante. Então, o que eles definiram? Por exemplo, eles definiram sobre a salvação humana. De acordo com ele, depende da fé e das obras. A fonte de fé continuava sendo a mesma, que era a Bíblia, e que a tradição da Igreja Católica continuava na leitura da Bíblia em latim. A missão e a presença de Cristo, eles também defendiam. A igreja reafirmava que no ato da Eucaristia ocorria a presença real de Jesus Cristo no pão e vinho, ou seja, várias práticas do dogma da Igreja Católica
deveria continuar. Ele determinou também a criação de duas coisas que marcam esse movimento da Igreja Católica, que é chamado de contra-reforma, que foi a criação de um tribunal do Santo Ofício ou Inquisição. O que consistia esse tribunal do Santo Ofício? Identificar, punir e condenar os acusados de heresia. Quem são esses acusados de heresia? São todos aqueles que professam ou praticam atos condenados pela Igreja Católica. Tudo que não era da Igreja Católica, aceito pela Igreja Católica, para o Tribunal do Santo Ofício, era heresia. Uma outra coisa interessante também, que no Concílio de Trento foi criado, foi a criação do Index. O Index não é nada mais nada menos do que uma lista de livros proibidos. Aquela primeira que eu disse para vocês, tem até uma imagem bem aqui, ó, essa aqui. A imagem de uma fogueira dos livros. Esse é o resultado do Index. Index é um nome de todos os livros proibidos e que devem ser evitados por fiéis no caso aí, da única igreja, que é a Igreja Católica. Bom, esse período foi muito, vamos dizer assim, marcante para a Igreja Católica. Quando você fala no Tribunal do Santo Ofício e Inquisição, você tem que observar uma coisa bem interessante. É um tribunal que tem por obrigação punir, que tem a obrigação identificar e punir os hereges. A questão é que essa identificação e esse julgamento para ver se essa pessoa era herege ou não, usava-se de meios, métodos e instrumentos de tortura muito desumanos. Na tentativa de identificar esses hereges, infelizmente a atuação do Tribunal do Santo Ofício era extremamente violento. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês alguns exemplos desses atos, né, de identificação desses hereges. É uma coisa, no mínimo, triste, violentíssimo. E aí a gente se pega, como é que uma instituição que defende o amor ao próximo consegue praticar esse tipo de ato. É uma coisa assim um pouco surreal, mas é fato, é história, estão nos livros, estão nos arquivos, nas fontes históricas que a Igreja Católica praticava. Ok? Então, meus conselhos finais, minhas informações finais. Se você tiver mais dúvidas sobre o Concílio de Trento, sobre o Concílio de Trento, se você achou que essa microaula está faltando alguma outra informação, ou que eu falei alguma coisa por engano, então entre em contato com a escola, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp lá na escola, que eu tentarei resolver, corrigir-me, para que você consiga capturar muito mais informações sobre esse período. Só lembrando que na próxima aula nós iremos falar sobre o Tribunal do Santo Ofício, ok? Nós só falamos resumidamente hoje sobre o Concílio de Trento, de onde surgiu o Tribunal do Santo Ofício, ok? Então na próxima a gente vai falar exatamente sobre o Tribunal do Santo Ofício, beleza? Então, até a próxima, beijos, tchau!